Larissa Galler na área, falando aí, hoje não é bem de autoestima, mas tem tudo a ver com autoestima, acaba também com a baixa autoestima sendo interferido, com certeza. Vou falar de sexo, que é um tema polêmico, que é tabu ainda e é muito triste olhar para as pessoas, para o mundo, para a vida. Estamos aí já, né, no século XXI e as coisas ainda parece que não fluem como deveriam. Por que eu decidi falar sobre sexo? Primeiro porque é um assunto que sempre acontece aqui, sempre acaba sendo transformado no consultório, né? A vida dos pacientes, elas acabam tendo um outro rumo depois que vem para terapia. É um assunto que tem muitas questões a ser resolvidas, é um assunto polêmico, é um assunto que vale a pena falar. O que eu quero falar hoje é sobre conhecimento. O que eu percebo? Né? E aí, isso é também falando um pouquinho da minha vida. A gente não tem aula sobre sexos na escola, a gente tem uma aula de biologia. Eu tive uma aula de biologia, eu acho que na 7ª ou na 8ª série, num colégio particular, não, em um colégio público, e eu me lembro que a gente estava bem atrasado, então houve uma troca de professora e a professora nova acabou dando a matéria, mas era algo muito, vou dizer, muito biológico, muito superficial, muito aquém do que de fato é o sexo, uma relação entre homem e mulher. E aí eu fiz aí algumas perguntas no Facebook, fiz alguns laboratórios, eu conversei com algumas pessoas, tanto homens e mulheres, e o que ficou muito claro para mim, muito óbvio, e é o que eu também percebo aqui no consultório: as pessoas, elas não têm conhecimento. Sem conhecimento é possível mexer em alguma coisa? Eu sei que quando a gente compra um celular novo, uma TV dessas super modernas ou qualquer outra coisa, muitas vezes a gente não lê o manual de instrução. E vem! Só que sexo não vem com manual de instrução. E a gente deveria ler, ver, testar, né? Apertar os botãozinhos certos. Geralmente, a mulher é como se ela fosse um controle. Eu vou falar controle de aqueles controles de avião que são cheios de botõezinhos, e não é só você sair apertando, cada botão tem um esqueminha para ser acionado. A mulher é como se fosse esse controle cheio de botões. Então a mulher, ela tem muitas sensações, tem TPM, a mulher, ela sente diferente o seu corpo e o prazer da forma que o homem sente. E o homem, e aqui eu tô fazendo uma analogia, não tô dizendo que um é melhor ou que é pior, eu não estou defendendo, tá? Nenhuma classe. O homem é como se tivesse um único botão, apertou, funcionou. Mas a mulher não é assim. E aí, a grande dificuldade que eu vejo é que as pessoas não sabem o que fazer. Fazem, acham que está certo e continuam fazendo, e muitas vezes insistindo no erro. As pessoas não têm conhecimento de como tocar o outro, de como sentir o outro, de perguntar. Às vezes as pessoas até têm vergonha de falar, de perguntar. Então, a falta de conhecimento em relação ao que é o sexo, como se faz sexo, como se trata o outro, faz toda a diferença na vida, não só sexual, como amorosa, como nos relacionamentos das pessoas. O que eu quero dizer com isso? E eu vou contar uma história, porque todo mundo já sabe que eu curto história, que eu curto metáforas. E essa história é uma história que me chama muito a atenção. E eu acredito que ela não deva ser usada só para o sexo, ela deva ser usada para a nossa vida no geral. A história eu vou contar ela em miúdos aqui, eu vou contar ela bem simplificada. Quem quiser, só me pedir em inbox ou em direct que eu mando a história completa. Vale muito a pena ler essa história, ela é fantástica, eu sou apaixonada por ela. Se chama O Tesouro de Bressa. Era um senhor que ele era alfaiate, vivia uma vida muito simples e ele queria ser rico. Simples assim. E aí um dia um mercador passou lá na casa dele, vendendo um monte de bugigangas, e ele se interessou por um livro que tinha vários caracteres estranhos, assim, eram muitos caracteres diversificados no livro todo. E ele não tinha condições para comprar aquele livro, mesmo não sendo um valor muito caro, muito alto. E ele negociou ali com o mercador, e ele, para começar a ler esse livro, né, ele estava já empolgado para começar a ler esse livro, ele teve que decifrar, teve que estudar ali o que estava escrito. E aí ele descobriu que estava escrito algo sobre o Tesouro de Bressa, que existia um lugar
especial que tinha um tesouro esperando por alguém e esse alguém tinha que ler e decifrar aquele livro. Então ele começou a estudar muito para poder ler as páginas seguintes e tinha N idiomas, vários idiomas, depois tinha questões de matemática e ele não sabia nada disso. E aí ele parava um tempão para estudar o que ele precisava saber, para depois ler o livro. E aí ele voltava a ler o livro, aí ele parava mais um pouco porque tinha que estudar outras coisas. E aí ele terminou de ler o livro todo. E aí ele foi se tornando uma pessoa importante na cidade dele, porque ele era uma pessoa que sabia falar várias línguas, ele ajudou a construir uma ponte. E aí ele foi tomando na sua vida, né, tornando uma pessoa não só muito importante, como ele foi galgando cargos importantes na vida dele. E ele se tornou um homem muito rico. E aí ele encontrou o mercador novamente, muitos anos depois, ele perguntou, mas eu ainda não achei o tesouro de Bressa. E o mercador deu risada e falou, pois é, você é o tesouro de Bressa, porque você estudou, você se desenvolveu, você mudou a sua vida, você mudou a vida das pessoas no seu entorno, este é o tesouro. E aí, o que isso tem a ver com sexo? O que isso tem a ver com a vida? Se a gente não conhece as coisas, se a gente não estuda, como é que a gente pode ser bom naquilo? Né? Não é treinar loucamente sem saber o que fazer, não é sair apertando todos os botões que eu vou ligar o avião. Não é assim que funciona. Então olha que interessante. Então quando eu estudo sobre algo, eu leio e vou colocando isso em prática e vou me dedicando àquilo, eu vou ficando mais esperto, mais inteligente, mais conhecedor. Autoconhecimento é fantástico, mas conhecer outras coisas e estudar também é. Eu sou uma pessoa extremamente suspeita para falar, porque eu amo ler, eu amo estudar, adoro fazer curso, eu fico extremamente empolgada com cursos novos, é um negócio muito louco, eu não sei explicar. E cada curso que eu já fiz, cada treinamento, ele me traz até onde eu estou hoje. Eu conheci muitas pessoas, eu conheci professores e treinadores assim sensacionais, magníficos, que de uma certa forma abriram a cabeça, me mostraram outro mundo que eu ainda não conhecia e aí eu pude desvendar, eu pude abrir portas novas. Sexo é a mesma coisa, gente. O que vocês leem sobre sexo? O que vocês sabem sobre sexo? Tanto homem e mulher, como tocar o corpo do outro, como lidar com o corpo do outro, como lidar com as tempestades do corpo do outro e do outro, né? Eu vou falar principalmente das mulheres que tem a questão da TPM. Então, o que você sabe? O que você já leu? O que você estudou? Eu vou dar uma dica aqui de livro que vale a pena ler. E de filme, tem um filme que eu gosto muito, vale muito a pena, ele é bem didático. O livro que vocês já devem ter visto, ou falado, é o Kama Sutra. Ele tem uma versão que tem só fotos, mas ele tem outras versões que tem texto, vale a pena ler. Depois eu vou fazer aí um vídeo de sugestão de... E o filme que eu quero indicar se chama Terapia Sexual Bliss. Eu vou mandar o link também para vocês, quem me pedir no direct. Vale a pena ler, vale a pena ver o filme. Ele fala muito de autoestima, de autoconhecimento e de conhecimento. Então eu quero deixar essa dica para você aí, que é o livro Kama Sutra, acho que vale a pena ler. Não só o que tem as posições das figurinhas, o texto mesmo, o que eles falam sobre o sexo, ou até outros documentários que tem por aí também. Então essa é a minha dica, vamos conhecer mais sobre o assunto, vamos ler, vamos entender para depois praticar de uma forma mais adequada. Bom, se você gostou desse vídeo, se você está gostando deste material que eu estou disponibilizando aqui na internet, curte aí a minha página no Facebook, curte, me segue no Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube. E se você tiver ainda mais curiosidades e dúvidas sobre autoestima também, tem os meus livros, tem o meu e-book, me chama no direct para você ter acesso ao meu livro impresso ou ao e-book que é digital. Muito obrigada, gratidão!